carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu quero falar nessa noite sobre a verdadeira vida cristã. Repita comigo: a verdadeira vida cristã. E para nossa reflexão nessa noite, eu dividi a carta aos Efésios em 3 sessões. Toda a carta foi dividida em 3 sessões. E em cada sessão, nós relacionamos uma palavra-chave para ajudar a entender o que o Espírito Santo quis nos ensinar através do apóstolo Paulo. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a nossa posição em Cristo. Fale comigo: a nossa posição em Cristo. E nós vamos utilizar como base o capítulo 2, dos versos 6 a 9, e a palavra-chave será assentar. Diga comigo: assentar. Em segundo lugar, falaremos sobre a nossa vida no mundo. Diga assim: a nossa vida no mundo. Utilizando como base o capítulo 4, verso 1, e a palavra-chave será andeis. E em terceiro lugar, falaremos sobre a nossa atitude para com o inimigo. Fale: a nossa. E utilizando como base o capítulo 6, 11, e a palavra será firmes. Então, assentar, andeis e firmes. Vamos abrir então no capítulo 1, versículo 17 ao versículo 21. A vida cristã, ela sempre é apresentada nesses 3 aspectos: o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo, ou seja, a nossa vida no mundo, e a nossa posição com relação ao inimigo de nossas almas. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E agora capítulo 2, versículo 6 ao versículo 9. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Vamos ler de novo? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, observe aí, mantenha sua Bíblia aberta, que Paulo nos diz que Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos e o fez assentar à sua direita nas alturas. Dos versos 6 ao 9 do capítulo 2, Paulo nos diz que da mesma forma, o Senhor nos fez assentar juntamente com ele nos lugares celestiais. Nos ressuscitou dentre os mortos com Cristo e juntamente com ele nos fazendo assentar nos lugares celestiais. Então Paulo está ensinando a doutrina da união com Cristo. Fomos unidos na sua morte
para que, mortos para o pecado, unidos agora na sua ressurreição, possamos viver em novidade de vida. Então, esse é o grande mistério da verdadeira vida cristã. Então, qual é o grande mistério da verdadeira vida cristã? O segredo da verdadeira vida cristã é que ela começa com a palavra assentar. Vamos ler o versículo 6 do capítulo 2. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Toda religião ensina que devemos andar em obediência para sermos justificados. Sim ou não? Toda religião, somente o cristianismo que não ensina isso. O cristianismo nos ensina que a justificação é pela graça mediante a fé. Toda religião ensina que devemos andar em obediência aos seus respectivos mandamentos para alcançarmos a santificação. Somente o cristianismo ensina que a nossa santificação, ela é resultado da nossa união com Cristo. Ou seja, não obedecemos para sermos justificados e também não obedecemos para sermos santificados. Obedecemos porque fomos unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Então, essa é a base da nossa salvação. Assentar. A santificação, ou seja, nós não fomos salvos e nem somos santos por obras. Nós fomos salvos pela graça de Deus para as boas obras. Então, a base da nossa salvação, e perceba, e também da nossa santificação, é a obra consumada de Cristo, e sobre esta base, a nossa vida cristã está edificada. A base fundamental é a obra consumada de Cristo, e não aquilo que fazemos. E sobre essa base, o que Cristo fez em nosso lugar, é que a nossa vida é construída. O que o autor aos Hebreus diz no capítulo 1, versículo 3? Ele nos diz que depois de ter feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, aí vem a minha nota, Jesus Cristo assentou-se à destra da majestade nas alturas. E Paulo, em Efésios 2,6, nos diz que Deus nos fez assentar juntamente com Ele nos lugares celestiais. Então, essa é a grande verdade que precisamos entender e que a igreja evangélica moderna, a igreja odierna, desconhece essas declarações. A igreja contemporânea, na sua maioria, por causa da influência arminiana, geralmente ensina que devemos fazer alguma coisa, ou seja, andar. Ela ensina que nós devemos andar para sermos salvos. E quando a igreja não ensina a justificação pelas obras explicitamente, mostrando que devemos andar para sermos salvos, ela na santificação o diz. Devemos andar, devemos fazer para sermos santos. E eu quero dizer a você uma grande verdade do cristianismo. A grande verdade da igreja, e que a igreja moderna precisa entender, é que a vida cristã, o cristianismo não começa com andez, ele começa com assentar. Ele não começa com um grande faça, ele começa com um grande já foi feito por nós. O Senhor Jesus, depois de haver cumprido o propósito pelo qual ele foi enviado, antes de entregar o seu espírito na cruz, ele disse: está consumado. E sobre essa base é que começa a nossa vida cristã. A única atitude que devemos tomar à vista destas declarações de Paulo é que a nossa salvação é fundamentada sobre os méritos de Cristo, e a nossa santificação só será alcançada pela obra consumada de Cristo. Nós devemos descansar no fato. Qual é o fato? Qual é a verdade que devemos descansar? Que o nosso velho homem, ou o velho homem, foi com ele crucificado. E no novo nascimento, fomos ressuscitados com Cristo
para que agora possamos andar em novidade de vida. É isso que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 6. Então o que precisamos entender é que andar sempre vem depois de assentar e nunca antes. Se o nosso desejo é desfrutar plenamente da vitória de Cristo em nosso favor, então não podemos inverter essa ordem. Se invertemos essa ordem, nós fracassamos na nossa vida espiritual. Então, o primeiro passo é descansar a nossa alma pela fé na obra consumada de Cristo. E depois que descansamos a nossa alma, nos assentamos, ou seja, qual que é a verdade que descansa a nossa alma? Eu estou morto com Cristo, e eu ressuscitei com Cristo, e eu posicionalmente estou assentado com Ele nos lugares celestiais. E Deus já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele matou a velha criatura para que eu possa agora andar, entendeu? Em novidade de vida. Então andar vem depois. Ele é o resultado do descanso. Não é andando que você alcança o descanso, é descansando que você pode andar em paz. Então, assim como a pessoa descansa o seu corpo na cadeira, como estão fazendo os senhores nessa noite, nós temos que deixar sobre Jesus o nosso peso, deixar sobre Jesus o nosso fardo. O verdadeiro cristão, ele descansa o seu espírito, a sua alma na obra consumada de Cristo, deixando sobre ele os seus pecados. Ele venceu o pecado por você. Então, se você tenta vencer o pecado na força da carne, você será derrotado. Não é você que vence o pecado, é Cristo que venceu por você. E você toma posse dessa vitória, não pelas obras, mas pela fé somente. Então nós não somos salvos pelo que fazemos, nós somos salvos pelo que Cristo fez. Nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. E eu fiz uma ordem para você entender, ligando todo o contexto da carta aos Efésios, incluindo também o contexto de Romanos e da carta aos Coríntios. Primeiro, Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Versículo 3 do capítulo 1. Bendito Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Depois, Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais, porque Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, e na plenitude do seu tempo, enviou o seu Filho para ser justo e justificador dos eleitos. Então Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, e está assentado à destra de Deus nas alturas, e Deus nos uniu a Cristo, na semelhança da sua morte e na semelhança da sua ressurreição, e como resultado podemos andar, não como andam os ímpios, mas andar no Espírito, andar em novidade de vida, andar piedosamente no mundo e ser firme contra o diabo. E é isso que está no versículo 4, 5 e 6. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Então, a nossa santificação é o resultado da nossa predestinação, e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, não por causa dos nossos méritos, para o louvor de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. A doxologia de Paulo até o versículo 14, e por que não dizer até o versículo 23, ela não tem intervalo, por isso eu não vou ler ela toda. Segundo lugar, andar. Então, como resultado de estarmos assentados com Cristo nos lugares celestiais, Paulo agora nos diz que devemos andar. Agora devemos andar. Recebemos a salvação,
e a santificação pela fé no Filho de Deus. Estamos com Ele assentados, posicionalmente já somos santos, já estamos justificados, mas essa verdade precisa se transformar em realidade na nossa vida, e isso é transformado, substancializado através do andar. Então, como resultado de estarmos assentados com Cristo nos lugares celestiais, Paulo agora nos diz que devemos andar piedosamente no mundo. O que todo cristão precisa entender é que assentar representa a nossa posição em Cristo no céu. Assentar, vamos repetir, representa a nossa posição com Cristo no céu. Agora, andar em Cristo, fale, representa nosso desempenho dessa posição aqui na terra. Deu para entender? Assentar tem a ver com o nosso posicionamento com relação a Cristo no céu. Agora, andar é o desempenho, é o resultado dessa posição na terra. A palavra andar em Efésios é citada pelo apóstolo Paulo 8 vezes, mas por causa do tempo nós não vamos expor os 8 textos. Dentre os 8, eu selecionei 4 que eu creio serem os mais relevantes. Capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da sua vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Versículo 1. Rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação que fostes chamados. Andeis de modo digno da vossa salvação, da vossa vocação. Versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis de Adão, ou seja, do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, Cristo, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, não andeis como andam os ímpios. Primeiro, né? O primeiro é o quê? Andai de modo digno da vossa salvação e vocação. Segundo, não andeis como andam os ímpios. Terceiro, capítulo 5, versos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Agora, no versículo 5, aliás, no capítulo 5, versículo 2, Paulo nos diz: andai em amor, também como Cristo nos amou.
e dos versículos 8 ao versículo 10, também do capítulo 5. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então agora, através do versículo 8, 9 e 10, Paulo nos ensina a andar como luz no mundo, andar como filhos da luz. Os 4 textos nos mostram que devemos andar como é a nossa vocação, de acordo com o nosso chamado. Segundo, não devemos andar como andam os ímpios. Terceiro, devemos andar na igreja em amor. E quarto, devemos andar como filhos de Deus, como filhos da luz. E o que é que o Espírito Santo quer nos ensinar através de Paulo? O Espírito quer nos ensinar que todo aquele que está unido a Cristo deve andar como ele andou. Abre aí a sua Bíblia, por gentileza. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, da primeira epístola de João, versículo 6. Ele nos ensina que todo aquele que está unido a Cristo, ou seja, que permanece nele, todo aquele que diz estar nele, esse deve andar como ele andou. Esse é o coração da santificação. Todo aquele que está unido a Cristo, que é nascido do Espírito, deve ser imitador de Cristo. Se a vida de Cristo, irmãos, está em nosso espírito, verdadeiramente na nossa alma, essa vida deve se manifestar entre os homens, através das boas obras. Mateus, capítulo 5. Em Mateus, capítulo 5, o Senhor nos diz que os crentes são luz do mundo, a partir do versículo 14. Ele diz que os discípulos são luz do mundo, e que essa luz se manifesta através do nosso andar, do nosso comportamento na terra. Olha só o que diz o texto. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Como? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, quando deixamos a luz do Espírito Santo que está no nosso espírito brilhar, através do nosso andar piedosamente no Senhor na terra, o nome de Deus é glorificado na terra entre os homens, como ele é glorificado entre os anjos no céu. Deu para entender? Como Deus é glorificado através do comportamento, da atitude, do andar no Espírito, das boas obras que são refluxos da regeneração na vida dos seus filhos. A palavra utilizada por Paulo em Efésios, andar, ela penetra em todas as áreas da sua vida. Devemos andar piedosamente nos nossos lares. Não é isso que Paulo diz aos Efésios? Que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela?
Não é assim que diz? Andar piedosamente nos nossos lares. Esposa, seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Filhos, sejam obedientes aos pais. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então andar entra na esfera da vida familiar. Devemos andar piedosamente nos nossos lares. Devemos andar como crentes santos no mundo. Como eu citei o texto de Efésios, não podemos andar como os ímpios que não conhecem a Deus, nas paixões da carne, no pecado, porque somos filhos de Deus, porque somos nova criatura, porque estamos assentados com Cristo à destra de Deus nas alturas. Então, se essa verdade é realidade em nós, devemos andar como crentes santos no mundo. Não devemos andar como ímpio. 3. Devemos andar como imitadores de Deus. Paulo usa esse termo, imitadores de Deus. E qual que é a expressão máxima de Deus? Qual que é a revelação máxima de Deus? Então, imitamos a Deus quando imitamos a Cristo. É o que disse João. Aquele que diz que está unido a Cristo, esse deve ser imitador dos seus passos. Esse deve andar como ele andou. Então devemos imitar os passos de Jesus, obedecendo os seus ensinamentos, pelo poder do Espírito Santo. Devemos andar por todo o mundo, como disse Jesus, ide. Devemos andar, devemos agir por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Devemos andar também no Espírito, na igreja. Deus olha o nosso comportamento na igreja. Andar também adentra as portas da casa de Deus. E quando o ímpio entra, quando aquele que não conhece a Deus nos visita e entra pelas portas da igreja, ele precisa perceber no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, no nosso comportamento na igreja, na nossa postura, que a esfera aqui dentro é completamente diferente da esfera lá de fora, que o reino de Deus está na terra através da sua igreja e ele é oposto e totalmente alheio ao reino das trevas, que é o reino de Satanás, o mundo. Devemos andar piedosamente na igreja. Cuidado com os seus pensamentos na casa de Deus. Eclesiastes capítulo 5. Guarda o teu pé antes de entrares na casa do Senhor o teu Deus. E guarde a tua boca antes de pronunciar qualquer palavra diante do Senhor o teu Deus. Por quê? Porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Por isso sejam poucas as tuas palavras. Quando ao Senhor teu Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Devemos andar na igreja em amor. O apóstolo Paulo usa a palavra amor. Devemos suportar uns aos outros no amor. Quando você vê alguém na igreja, talvez a pessoa está vestida de um modo engraçado, ou talvez você está rancorosa ou rancoroso com algum irmão, e você fala alguma coisa, você cutuque alguém, e você diz assim, você viu? Você não está andando como crente santo dentro da igreja. Você está pecando dentro da casa de Deus. Pecar já é hediondo aos olhos de Deus. Pecar no mundo é mau testemunho para com o evangelho de Deus. Pecar na igreja é o cúmulo do absurdo. Por isso Paulo diz que existe entre vós muitos fracos, doentes e até alguns que já dormem. Um ponto importante é que devemos sempre lembrar que o nosso proceder neste mundo é o resultado de estarmos assentados. Quem não está assentado com Cristo não vai conseguir proceder dessa forma no mundo. Quem não recebeu a bendita promessa, o fato de estar assentado com Cristo,
unido a Cristo, não consegue andar como ele andou. Outro ponto. A vitória sobre o pecado não é alcançada pelas obras. Ela já foi alcançada por Cristo na cruz. A igreja evangélica entendeu bem que a salvação é pela fé. Só que ela ainda tem dificuldades de entender que a santificação também é pela fé. E muitos crentes lutam usando meios para alcançar a santificação através das obras. A santificação é resultado da obra consumada de Cristo. Se você tentar fazer alguma coisa, você não vai conseguir. Você tem que deixar fluir em você aquilo que já foi feito pela fé e pelo Espírito Santo. Então, todo aquele que tenta alcançar a vitória contra o pecado na força das obras, ele será derrotado. A oração, o jejum, a abstinência dos prazeres materiais, a dedicação ao serviço à igreja, dízimo, oferta, evangelismo, diaconato, presbitério, não são meios de alcançarmos a santificação. De jeito nenhum. Não são meios de alcançarmos vitória contra o pecado. E é por isso que os puritanos usavam um termo para poder falar sobre oração, jejum, que hoje o termo é até usado de forma errada. Mas os puritanos diziam, são os meios de graça. Oração é um meio de graça. Jejum é um meio de graça. Abstinência dos prazeres é resultado da graça. Dedicação ao serviço é resultado da graça. Ou seja, pelo favor imerecido de Deus, oramos. E não oramos para receber o favor imerecido de Deus. E a santificação é merecida? Você merece ser transformado e esculpido à imagem de Cristo? Então, se a santificação é um favor imerecido, ela só pode ser pela graça, mediante a fé. E se ela é pela graça, mediante a fé, ela não é conquistada pelas obras. Por isso que a oração, o jejum, é meio de graça. Pergunte a si mesmo agora. Pergunte para você mesmo. Eu sou justificado pelas obras? Talvez venha até aquele versículo de Paulo, né? De modo nenhum. Como você tomou posse da justificação? Pense aí, como eu tomei posse da justificação? Foi pela oração? Foi porque você jejuou? Assim o fariseu tentava, né? Alcançar. Agora pense bem. A santificação é resultado da graça? Deus te declarou santo antes de você nascer, quando Ele escreveu o seu nome no livro da vida, quando Ele te escolheu no ventre da sua mãe. Então você já é santo antes da fundação do mundo. Essa santidade, ela se manifestou através da graça eficaz. Ela é resultado da graça. Sabe o que Paulo diz em Romanos? Nenhuma carne será justificada pelas obras. Nenhuma carne, obrigado, Sr. José Nilson, será justificada pelas obras. Então, o que é oração? O que é oração? Para que serve o jejum? Do que serve o meu esforço na igreja? A resposta a essa pergunta pode ser definida da seguinte forma: os meios de graça são instrumentos utilizados pelo Espírito Santo para esculpir em nós a imagem de Cristo. E é claro que existe a responsabilidade humana para cooperar com o Espírito nessa obra. Mas você não coopera com o Espírito nessa obra andando, fácil. Você coopera descansando. E quando você anda, é o resultado de você estar revitalizado pelo descanso. A oração, jejum, abstinência de prazeres materiais, serviço que prestamos à igreja, não são motivados pelo desejo de recompensa. Alguns fazem isso para ser recompensados na questão material, com prosperidade financeira. Outros fazem isso para serem recompensados na saúde,
na saúde física, outros fazem isso para serem recompensados na santificação. Eu estou orando 3 vezes ao dia, eu jejuo 1 vez por semana, porque eu quero ser liberto do pecado, porque eu quero vencer o pecado. Você quer vencer o pecado? Por quê? Você quer vencer o que Cristo já venceu? Você quer fazer o que Cristo já fez? Não parece uma grande novidade o Evangelho da graça de Deus, pelo que estamos acostumados a ouvir? Olha só, o desejo de ser santo, ele é o resultado, fale comigo, o desejo de ser santo, ele é resultado de amarmos o Senhor nosso Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Todas as nossas forças é o final. E o final, ele só existe porque a base fundamental é que Deus nos amou e amamos Ele sobre todas as coisas. Orar é amar a Deus, é desejo de desfrutar daquilo que Cristo conquistou por mim. Através da oração eu vou desfrutar, não vou conquistar. Eu vou tomando posse gradativamente daquilo que já está em mim. Eu vou tornando realidade através da oração. Então a oração é desfrute de Cristo. A oração não é meio de ser justificado e muito menos de ser santificado. É claro que o Espírito Santo usa essa nossa responsabilidade de orar para ir nos esculpindo, mas é o Espírito Santo que está nos esculpindo, não somos nós trabalhando sozinhos. Abra em Gálatas, por gentileza. Capítulo 2, versículo 19 e 20. É um texto bem conhecido. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Quando que você morreu para a lei, Paulo? Quando Cristo morreu na cruz. Eu estava em Cristo, e quando eu nasci de novo, eu morri para a lei. Porque Cristo obedeceu a lei em meu lugar. Ele morreu para a lei a fim de andar. Andar na presença de Deus. Viver para Deus. Ele diz: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pelas obras? Não, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo nos diz, no versículo 21, que existe a possibilidade de anular a lei, anular a graça. Ensinar, viver tentando ser justificado pelas obras da lei, é anular a graça de Deus. É fazer Cristo ter morrido em vão. Então, olha só, a justificação e a santificação não são pelas obras. A morte de Cristo, ela é eficaz no aspecto posicional. Mas se ela fosse somente eficaz no aspecto posicional, nós estaríamos derrotados e perdidos no mundo. Deus, Ele nos salvou, nos justificou legalmente. Mas algo precisa acontecer no nosso espírito, porque ainda estamos vivendo no mundo. Então a declaração, sois santos, sois justos, não é suficiente. Porque ainda vivemos na terra, e ainda lutamos na terra, nesta carne mortal, para andar piedosamente no Senhor. Então o Senhor sabe que é impossível, na força da carne, pelo legalismo, alcançarmos essa vida que glorifique a Deus. Por isso Ele subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus, nos fez assentar com Ele posicionalmente e nos enviou o Espírito Santo
para que na igreja fizesse morada e nos concedesse a capacitação de obedecer e andar piedosamente no mundo. Certo homem, engenheiro, ele disse para Watchman Nee, que depois que ouviu uma pregação em Efésios, de Watchman Nee pregava muito em Romanos, em Efésios, ele cometeu muitos erros teológicos, mas em Romanos e Efésios, capítulo 6, ele acertou muito. E depois de pregar sobre a santificação pela fé, o que eu comprovo por todos os teólogos reformados, um excelente livro, Romanos capítulo 6, de Martin Lloyd Jones, nos fala sobre a santificação pela fé. A teologia sistemática do Franklin Ferreira, no capítulo sobre santificação e justificação, ele fala que a santificação é pela fé, nunca por obras. Então Watchman Nee disse que a santificação era pela fé, e que Deus nos capacitou a viver piedosamente no mundo, como crentes santos. Isso enche o nosso coração, não enche? Só que o senhor, o administrador de empresas, ele veio e disse: olha, irmão Nee, ouvi sua palavra, mas eu tenho que confessar, eu vivo com ódio no meu coração, porque eu viajei e fiquei 3 anos fora de casa. Quando eu voltei, a minha esposa e os meus filhos já não me reconheciam mais como cabeça da casa, porque minha esposa tinha me traído com o meu melhor amigo. Então isso já aconteceu há muitos anos, mas esse ódio continua no meu coração. E eu tento perdoar, eu faço de tudo, eu oro, mas eu não sei o que mais eu posso fazer. Então, irmão Nee, o que eu faço para conseguir perdoar? Aí ele disse: não faça nada. Como assim não faça nada? Ele disse: Cristo, quando morreu na cruz, ele não somente morreu por você, ele morreu com você. Você morreu. Então a pessoa que não consegue perdoar está morta com Cristo na cruz. E Cristo, que dá a capacidade de perdoar, é que vai viver através de você. Aí ele disse: eu entendi. Mas então, depois disso que você falou, o que eu tenho que fazer? Ele disse: você ainda não entendeu. Você não tem que fazer nada. Já foi feito. Você tem que tratar com o quê? Com incredulidade. Porque a raiz de todo pecado é a incredulidade. Você só vive como escravo se você ainda não creu totalmente que você é livre. Porque a partir do momento que você creu que você é livre, você não vive mais como escravo. Como viveremos como escravo do pecado se nós já estamos mortos para o pecado? E se o pecado, através da morte de Cristo e sua ressurreição, já não tem mais domínio sobre nós? Santo Agostinho, no debate com Pelágio, ele diz que a graça de Deus é ativa, ou seja, ela não é Deus nos colocando numa posição de agir, ela é Deus agindo em nosso espírito, arrancando o coração de pedra e colocando um novo coração. A graça de Deus não é Deus nos colocando numa espécie de jardim do Éden para que eu venha manifestar a minha responsabilidade em escolher o bem ou o mal. Não, é Ele arrancando o coração, dando um novo coração, colocando dentro de nós o Espírito Santo, imprimindo na nossa mente as suas leis, para que andemos, não é isso? Nos seus caminhos. Então, quando andamos no caminho, é uma ação do Espírito Santo. E essa ação é o resultado de Deus ter escrito o nosso nome no livro da vida, já ter nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É o fato de Cristo ter obedecido toda a lei e dito: está consumado, e estarmos assentados com Cristo no céu. Essa é a base.
Quem pode questionar isso aqui? Eu vos desafio. Quero um homem que se levante aqui e questione isso que eu estou dizendo. Ou uma mulher. Mulher geralmente não faz isso, não. Quem pode rebater Santo Agostinho nessa doutrina? Santificação, segundo Anthony Rockman. Santificação é a graciosa operação do Espírito Santo que envolve a nossa participação. Envolve. Pela qual nos livra da poluição do pecado e renova a nossa natureza segundo a imagem de Cristo, olha só, e habilita-nos a vivermos de forma a agradá-lo. Então, a nossa participação responsável, ela existe. Qual é a nossa participação? Fé. Fé é crer no fato consumado. E assim nós tomamos posse. Agora, e a carta de Tiago? O nosso irmão, pastor presidente da igreja de Jerusalém. E quando Lutero lia Tiago, Lutero errou muito na interpretação de Tiago. Ele chegou a chamar a carta de Tiago de carta de palha. Porque aí Tiago vem dizer que a fé sem obras ela é morta. Mas o que é que Tiago quer nos ensinar com isso? A nossa participação responsável no livramento. Por quê? Com relação à punição do pecado, posicionalmente, já fomos declarados santos e justos. Posicionalmente. Mas o pecado poluiu a nossa alma, poluiu o nosso corpo, poluiu a nossa mente, poluiu o nosso coração. Então o Espírito Santo, ele vem fazer essa purificação. E nós devemos entregar a nossa vida para que Cristo opere em nós completamente a sua obra. Foi o que Paulo disse do paradoxo. Porque Deus é que efetua em vós tanto querer quanto realizar. Então o que Tiago quer dizer quando ele diz: mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras? Ele não está ensinando justificação pelas obras, e ele também não está ensinando santificação pelas obras. Ele está ensinando que a verdadeira fé é identificada através das boas obras. Ou seja, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, como disse Jesus no Sermão do Monte, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então, você diz: eu tenho fé, mas você não anda piedosamente na sua casa. Você diz: eu tenho fé, mas você não anda como crente santo no mundo. Você diz: eu tenho fé, mas você anda como ímpio. Você diz: eu tenho fé, mas você não anda no Espírito, na igreja, em amor, suportando os irmãos. Você diz: eu tenho fé, mas você não anda como Jesus andou. Então essa fé é falsa. Eu vou te mostrar que eu tenho fé andando no Espírito, andando como Jesus andou. É a maneira de identificarmos. Então, Paulo, ele nos ensina em Romanos que o justo viverá pela fé. Ele nos ensina como recebemos a nossa salvação, pela fé. Tiago ensina outra coisa: como identificamos que somos salvos, pelas obras, através dos frutos. É isso que ele diz, que nós conhecemos a árvore pelos frutos. Essa é a interpretação da carta do Tiago. Pegue o Sermão da Montanha, e em todo tempo que você lê Tiago, você vai ver que ele está comentando o Sermão da Montanha. Eu quero terminar usando o exemplo de Martinho Lutero. Lutero, ele viveu o inferno na terra. Ele chegou ao ponto de chicotear as próprias costas para conseguir alcançar a justificação e a vida santa. Principalmente a vida santa. Não é esse o desejo do nosso coração? Só que quanto mais nos esforçamos para vivermos uma vida santa, mais fracassamos, porque muitas vezes, ao invés de pela fé, a nossa fé, ou seja, o nosso descanso,
estar no fato da obra consumada de Cristo, nós queremos conquistar uma coisa que já foi conquistada por Cristo. Isso é incredulidade. É como se, através das nossas obras, declaramos que Cristo não conquistou por nós, e por isso somos derrotados. Então ele chicoteou as próprias costas, ele dormiu no chão duro, sem travesseiro. Vou dormir sem travesseiro, aí eu venço esse pecado. Aí deitava no chão frio e duro, eu já fiz isso. Passava dias sem comida. Ele subia a escadaria de Roma de joelhos. Ele se confessou 6 vezes por dia ao padre, até que o padre falou: cometa algum pecado, porque eu não aguento mais ouvir confissões como essa. Ele era sensível a todo pecado. E no Antigo Testamento, como ele não entendeu a justificação e a santificação pela fé, ele estava desesperado, até que, graças a Deus, ele encontrou paz. E é isso talvez que você está precisando. Você deseja agradar a Deus, mas não consegue. E você tenta alcançar essa paz. Aí você tenta lutar por essa paz através dos seus sacrifícios que você faz. Eu vou acordar de madrugada. Aí quanto mais hora de madrugada, mais a tentação fica forte. Sabe por quê, irmão? Eu vou abrir um pouquinho agora aqui o seu entendimento pelo Espírito Santo que está em mim. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Em que sentido a carne é fraca? A carne é fraca para nos fazer vencer o pecado. A carne não tem força para vencer o pecado. Se você for usar a força de Deus que está no seu espírito, ou seja, já não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você, é Cristo que ora através de você com gemidos inexprimíveis pelo Espírito Santo, é Cristo que se manifesta em boas obras através da sua vida. Se você agir pelo Espírito, o Espírito está pronto. Mas se você tentar vigiar e orar na força da carne, a carne é fraca. A carne é fraca para ser justificado. A carne é fraca para ser santificado. Não é? Aí quando Paulo fala assim, eu mortifico meu corpo reduzindo a servidão, você acha que ele faz isso através da força da carne? Ele mortifica o corpo vivendo no Espírito, andando no Espírito. O senso de pecado de Lutero era muito profundo, ele vivia ansioso, ele não tinha paz, ele queria viver uma vida de oração profunda, não conseguia. Ele queria orar e ler a Bíblia mais tempo e não conseguia. Ele queria, mas não conseguia. E ele lutava e lutava por uma coisa que já tinha sido conquistada para ele. Então, ele leu Romanos 1,17. O justo viverá por fé. O justo andará na terra piedosamente, como crente santo, pela fé. Esse é o segredo. Em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo usa 2 palavras-chave. Não vou falar sobre o assunto. Em outra oportunidade eu falo sobre a santificação pela fé em Romanos 6. E na próxima oportunidade eu falo sobre a última palavra-chave, firmes, que é o nosso relacionamento contra o diabo, nosso posicionamento contra o diabo. Mas em Romanos 6, Paulo nos diz assim: sabendo isso é muito forte, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, que nós fomos batizados com Cristo na sua morte, que o corpo do pecado foi desfeito. Sabendo isso, eu estou morto para o pecado. Depois ele diz: considerai-vos. O considerar é tomar posse do fato pela fé. O fato, ele está seguindo na frente,
que são as verdades espirituais da obra consumada de Cristo. O fato está seguindo na frente. Enquanto a minha fé está no fato, enquanto eu me considero de acordo com o fato, eu vou vencendo na vida cristã. Eu vou usufruindo do fato, do sabendo isso. E eu vou me considerando. Quando eu entendi que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma seta do diabo consegue atingir minha mente, me acusando de pecado. Nenhuma mais. Eu tive paz completa, abundante na minha mente. Porque quando o diabo vem com acusações, eu digo para ele: está consumado, diabo. Está consumado. Eu posso até errar, mas eu tenho um advogado junto ao Pai. Eu estou me considerando de acordo com o fato, então eu venço. Agora, quando olhamos para a nossa experiência, para a nossa vida, de fracassos, de derrotas, quando nós depositamos o considerai-vos na nossa experiência, quando a fé deixa de olhar para o fato e começa a olhar para a experiência de derrota, nós começamos a duvidar do fato. Nós começamos a duvidar que somos nascidos de novo. O diabo diz assim: se você procede assim no mundo, será que você é nascido do Espírito? Se você caiu neste pecado, se você está desse jeito, será que você é um eleito? Será que esta verdade de que a justificação e a santificação pela fé é verdadeira, se isso não se manifesta como verdade na sua vida? Então muitos vivem no legalismo, subindo a montes, fazendo jejuns para alcançar a santificação, porque duvidam do fato, não entenderam o fato e sempre são derrotados. Havia uma senhora que era cuidada pela igreja, e essa senhora viveu uma vida pobre, dependendo das esmolas, analfabeta, perdeu a sua família toda quando era criança, não tinha como conquistar nem o básico para a sua subsistência. Quando ela morreu, os irmãos foram à casa dela, uma casa muito pobre, uma vida miserável. Ela vivia uma vida miserável, e eles encontraram um quadro. E naquele quadro, ela imaginou que aquilo deveria ser um diploma do seu pai, e ela guardou como recordação, mas era uma herança, Efésios, que Deus vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, para que você tenha conhecimento da sua herança em Cristo, pelo amor de Deus. Qual é a sua herança em Cristo? É uma herança incorruptível, é uma herança profunda e eterna. Mas por não saber ler, aquela mulher não sabia que era rica, e ela viveu pobre sendo rica. O fato era que era rica, mas ela não se considerava rica, por ignorância. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento do que Cristo já fez na cruz, e o diabo é que faz isso, usando igrejas legalistas, arminianismo, semi-pelagianismo. O diabo é que faz isso. Ele quer fazer você viver como escravo, amando dinheiro, as coisas materiais, sofrendo derrota, enfraquecendo espiritualmente, sendo que você já recebeu a herança. Como viveremos em pecado se nós para ele morremos? Como andaremos ainda nele? Paulo está falando: irmãos, vocês estão mortos em pecado. Antigamente você vivia naquela esfera da parábola de Romanos 7. Eu queria fazer, mas não consigo. E aquilo que eu não quero fazer, isso faço. Miserável homem que sou, quem me livrará desta natureza pecaminosa, do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo. Aí vem Romanos 8, que nos capacita a andar em espírito, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que diremos, pois, a todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a morte, nem a vida, nem pecado, nada mais pode nos separar do amor de Cristo. Mas você não toma posse disso.
ou porque você é ignorante com relação à herança que você tem em Cristo, ou porque você peca deliberadamente, porque não ama a Deus mais do que o pecado. Ou porque você peca porque quer. Você vive como escravo porque você gosta da nojeira do pecado. Aí a responsabilidade é sua. Agora não me venha dizer que você não consegue orar. Não me venha dizer que você não consegue ler a Bíblia. Como você não consegue, se o Espírito de Deus está em você? Se o Filho de Deus morreu na cruz e concedeu dons aos homens, se Ele já te abençoou com todas as bênçãos, como você não consegue? Não me venha com desculpas complacentes e ignorantes desse tipo. E ela viveu miseravelmente sendo rica. Outro exemplo é o exemplo do salvamento na água. Quando a pessoa está se afogando, o salva-vidas, ele espera a força da pessoa acabar. E quando ela entende que a força dela acabou e que ela depende de alguém para salvá-la, ela se rende. Mas quando a pessoa não entende, ela fica se debatendo, ela fica se debatendo, ela fica se debatendo. E muitas vezes o salva-vidas tem que dar um nocaute, tem que golpeá-la, desmaiar ela. Então Deus está esperando você desistir, entender que você não consegue e que é Cristo que consegue em você. O negócio é você se entregar a Cristo. O negócio é você lançar sobre Ele a sua vida. Você falar: Senhor, a partir de agora eu abro mão de tudo, dos meus sonhos, dos meus prazeres, e entrego o meu coração para o Senhor, porque eu não consigo perdoar, eu não consigo ver uma vida santa, mas o Senhor conseguirá em mim. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo vive em mim, porque eu estou crucificado com Cristo. Estou assentado agora na sua ressurreição, à destra de Deus, nas alturas. Lutero entendeu: justo viverá por fé. Romanos 1,17.